A Dora, então, segue aqui na capital paulista para falar sobre o segundo turno da eleição presidencial. Ô Dora, fosse você Lula, fosse você Bolsonaro, para onde você ia? Para que estado você ia viajar? Em quem que você ia apostar para conseguir eleitores para ganhar essa eleição, hein? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia para todo mundo. Vou falar o óbvio, né? Eu ia parar de falar com o meu oponente e ia falar com o eleitor, tá certo? Agora, e aí o que é importante? Eu acho que essa coisa de ficar buscando apoio desse ou daquele, político, artista, celebridade, sei lá, o quê, youtuber, é legal, tem seu peso, mas a gente viu que a maioria ali, o negócio mesmo é o eleitorado, que às vezes é um pouco deixado de lado. No caso de Lula, ele vai ter essa história de, já estava falando ontem, de tem que ir ao centro, ele já foi ao centro à beça, mais ao centro do que Henrique Meirelles e Geraldo Alckmin, ele vai à direita, impossível ir mais ao centro. Então ele tem que ir ao concreto, porque ele não foi ao concreto até agora. Economia, Congresso, como é que vai lidar com essas coisas, não é? Então, se ele quiser ganhar votos, se ele quiser atrair o eleitorado, ele vai ter que fazer mais do que ficar dizendo que, olha, eu fiz, foi lá, fez, tem 20 anos, né? Então, esse discurso precisa ser um discurso mais pautado para a realidade. Do mesmo modo, o presidente Jair Bolsonaro, porque vai precisar parar de falar bobagem. Ainda é cedo para a gente, porque nessas primeiras 24, 48 horas, a gente não viu mais a bobajada de negócio de urna eletrônica e tal, mas sempre é tempo, tá? Isso da parte do presidente, porque nas redes a galera bolsonarista continua muito louca aí com esse negócio de fraude e tal. Mas ele vai precisar para poder falar. Bota a pastilha aí. Pode beber um golinho d'água enquanto a gente. Eu esqueci de pegar água. Ai, meu Deus do céu. Bárbara, traz água para a mamãe, por favor. Bárbara. Pois é, bastante. Eu esqueci de pegar. Bárbara, traz água, por favor. Ai, que fofa. Deixa eu ver se eu consigo falar. A Dora estava falando das redes. Valdeci? Bárbara, traz o papel. Não sei o que você está fazendo lá fora. Bárbara. Poxa. Acho que Bárbara não viu. Ela falou, eu tô aqui. Ô, Dora, você tá falando... Bárbara chegou aqui. A gente pode ver Bárbara, não? Não, ela tá de pijama. Ela é maravilhosa, de linda, mas ela não ia querer agora. Tá bom. A Dora tá falando sobre ainda repercussão, e a Sheila, um pouco mais cedo, estava comentando do deputado mais votado em Minas Gerais, que ainda assim segue com esse discurso de questionar a efetividade do sistema eleitoral brasileiro. Tá rolando isso ainda, Dora? Pois é por isso que eu estava falando, a galera bolsonarista continua para manter acesa essa chama, mas o presidente Jair Bolsonaro precisa falar sério, ele precisa de voto, ele chegou em segundo lugar, não adianta, tudo bem, ele foi em segundo lugar com cara de primeiro e tal, por causa de tudo que aconteceu no primeiro turno, mas isso agora já ficou para trás, ele agora precisa fazer política, por exemplo, acho que começa quando chama o Tarcísio de Freitas no Palácio da Alvorada, ontem, é um gesto simbólico muito importante, porque a vitória, até agora, a vitória no primeiro turno, mais importante, que é São Paulo, uma vitória inesperada, o Haddad estava na frente, então vai ter que fazer política, ainda que lá na frente, se o resultado o desfavorecer, ele vai retomar o discurso da fraude, que naquela altura estará, se já está enfraquecido hoje, gente, imagina lá na frente. Então, os dois, para resumir, precisam parar de falar um com o outro, falar com o eleitorado e cair na real. Tirar um pouco essas fantasias, entendeu? De lado a lado tem uma coisa fantasiosa e falar da realidade. Essa é a coisa, realidade econômica, social, como é que vai ser? Eleitorado, vota em mim porque vai ser muito melhor para você. E eles aí que arrumem o discurso para fazer esse convencimento. Acho que é por aí. Agora, Dora, no caso do estado de São Paulo, onde o ex-presidente Lula perdeu,
Tem um trabalho aí a ser feito. A presença de Geraldo Alckmin ajuda em alguma medida no interior de São Paulo? Vai ser utilizado mais Geraldo Alckmin nesse momento de campanha? E no caso do Centro-Oeste, de onde é a candidata derrotada Simone Tebet, caso de fato anuncie um apoio à candidatura de Lula, mexe em alguma coisa no Centro-Oeste, onde Bolsonaro é tão consolidado junto ao eleitor? Pois é, Sheila, acho que você já deu aí a resposta. Qual é o importante? Mais importante que o apoio da Simone Tebet é o perfil do eleitorado, né? E o perfil do eleitorado, no caso do Centro-Oeste, é isso, ele é para o Bolsonaro. E no caso de São Paulo também, porque o Alckmin, ele pode rodar... Cara, o Alckmin, o Lula não foi mais votado na cidade do Alckmin, no interior de São Paulo, tá? Então, eu acho que isso já diz alguma coisa sobre a disposição do eleitorado. O perfil do eleitor do Rodrigo Garcia, que já foi eleitor do Alckmin até anteontem, 15 minutos atrás, ele é um perfil do eleitor mais petista, mais antipetista, não é? Porque aquele embate de anos que viemos e que agora, já há algum tempo, se desfez, o antagonismo entre PT e PSDB. Então, acho difícil, em quantidade significativa, esse eleitorado ir, de repente, para o Haddad. Acho bastante difícil. E vou te falar, por causa disso, do jeito que terminou a eleição, acho que o Tarcísio de Freitas pode perder a eleição, mas vai ter que fazer uma força danada para isso. Uhum.